Olá Milena, aqui é o Gabriel. Vamos à correção do seu exercício E2. Antes de mais nada, vou dar uma olhada naquelas verificações do exercício E1.2. Então eu vim aqui em File, Properties, e vi que você incluiu corretamente aqui a parte de cima, e embaixo em Comments nós temos o TAP. Muito bem. Essa mensagem eu vou comentar quando estivermos falando de Notes, do campo Notes, ok? Bom, em Tools Options, nós temos o horário padrão correto. Aqui em View está desmarcado. Schedule decimal, Fixed Duration, os 3 primeiros desmarcados. Calculation também correto. Esse primeiro pode ficar marcado ou desmarcado. Você vai escolher na aula 8. Deixe-me ver, em Save também, você não escolheu salvar periodicamente. Não tem problema. Então, vou começar a verificação do seu exercício pelo modo 005, nosso primeiro modo. Então, anote, por favor, o primeiro número também da nossa sequência numérica, que é o número 5. Lembrando que no vídeo de cada uma das suas correções, você vai ter uma sequência numérica que você deve enviar pelo próprio Moodle para mim e vale nota, vale 10 pontos cada um. Você vai encontrar a atividade de envio dessa sequência numérica em cima do próximo exercício. O que eu estou querendo dizer? A atividade para você enviar o arquivo com a sequência numérica do E2 vai estar em cima do envio do exercício E3. Okay? É fácil de achar, está lá no Moodle, sem mistério. Bom, vamos passar então para o modo 005. Isso eu faço como? Venho aqui em View, vejo que você inseriu os 3 modos do nosso exercício E2 no menu. Muito bem, eu posso clicar diretamente aqui em 005. Ou então, caso eles não estivessem aqui no menu, o que eu faria? Eu venho em More Views, seleciono o 005 e aplico. E vejo aqui o nosso simples, porém útil, modo 005, que não apresenta nada a não ser ID, Indicator e Name, onde aqui está com o título EAP. Ele é tão simples assim para que nada nos atrapalhe na hora de fazer a elaboração dos elementos da EAP. Nesse estágio, onde nós estamos escrevendo os elementos da EAP aqui no Project, nada mais é necessário a não ser o próprio nome do campo, certo? Por aqui mesmo você faz a itemização sem problema, ok? Vamos dar uma olhada então na sua EAP. Eu vou selecionar tudo aqui assim, tá vendo? Ó, cliquei aqui e vou minimizar. Então aqui eu tenho Outline Level 1, Outline aí. Eu vou pedir para mostrar Outline Level 2. Então nós temos o marco de início do projeto, temos um planejamento e mais 2 produtos que você preferiu deixar assim, no mesmo nível de planejamento. Geralmente nós temos planejamento e execução, e lá dentro da execução o restante. Mas isso não chega a ser um problema não. Se facilita sim, errado não está. Bom, vamos mostrar Outline Level 3. Nós temos aqui mais algumas informações. Você detalhou bastante o planejamento e até mesmo o restante do projeto. Dando uma olhada aqui, eu vejo que você não usou verbos, você não está confundindo pacote de trabalho e os produtos com as atividades, isso é legal. E não estou vendo também nenhuma outra anomalia na sua EAP. A quantidade de pacote de trabalho está razoável. Você inseriu marcos intermediários, pelo que eu estou vendo aqui. Creio eu que esse início e os términos aqui que eu estou vendo sejam marcos. E como do assunto eu não entendo, para mim está tudo bem. Só uma coisa que eu vi aqui agora. Você não deve criar um produto com somente um pacote de trabalho, certo? E mais para frente também não vai criar um pacote de trabalho com somente uma atividade. Se dentro de parametrização de validações só tem manutenção da parametrização, então manutenção é todo o trabalho necessário para fazer
essa parametrização, o que quer dizer que ou você deleta manutenção ou você faz isso aqui e deixa as duas, porque é possível que entre em atividade dentro de manutenção e dentro de parametrização, ou então deixa a manutenção e exclui parametrização. O que não pode é ficar desse jeito que estava antes. Entendido? Caso você fizesse isso aqui, cadê? Estaria correto. Agora, do jeito que está aqui, fica redundante, certo? Um deles aqui vai ser dispensável, no caso dispensável. Bom, você vai anotar aí o próximo número da nossa sequência, que é o 56, e eu vou passar para o modo seguinte, que é o 015. Em vez de vir aqui no em More Views, selecionar o 15 e aplicar, eu vou usar um atalho que eu uso bastante, que é clicar com o botão direito nessa área azul. Você vai ver que aparece uma tela igual ao View, aqui aparecendo todos os modos que estão aparecendo no menu. Quando eu digo aparecer no menu, são os modos que, ao você criar ou editar, você clicou aqui na opção Show Menu. Então todos que estiverem com aquilo marcado vão aparecer aqui, e eu posso selecionar dessa forma. Às vezes acontece de, quando você passar de um modo para o outro, as informações todas elas sumirem. Isso acontece com uma certa frequência, que acontece mais ou menos isso aqui, ó. Quer ver? Espera aí. Isso aqui, ficar tudo em branco. E é justamente, você vê que eu abaixei aqui, né? É justamente isso que acontece. É só você levantar e as coisas voltam a aparecer. Pode parecer bobo, mas dá susto em muita gente. Bom, então você vê agora fazer a verificação da sua tabela 015. Então vem aqui em View, Table, More Tables. Vi que todas elas estão aparecendo no menu. Eu seleciono a 15 e vou editar. Vejo que, além de botar no menu, você inseriu os campos corretos, ok? Já também colocando o título e renomeando os campos personalizáveis. Em vez de renomear os campos personalizáveis, você poderia ter posto o título também, mas existe uma diferença, né? Quando você coloca o título, é o título do elemento nessa tabela, e nessa tabela somente. Ao renomear o campo, você está dizendo que aquele é o nome padrão dele em qualquer tabela que ele entre. Ele ainda pode receber um título que vai sobrepujar o seu nome, mas o nome vai ficar o nome padrão. Inclusive o nome que você pode usar para pesquisar esse campo na hora de incluí-lo na tabela, ok? Como eu fiz ali agora. Então, ok. Não precisa aplicar porque ela já está aplicada. Vamos falar então aqui dos elementos da sua tabela. Nós temos o campo Indicator, que, como você está vendo, apresenta vários ícones. Você vai ver que ele é bastante útil, porque somente com esses ícones ele já nos diz bastante coisa. Tem esse que nós está vendo aqui, que mostra quando existem notes na anotações, ou no caso dicionário DAP, no nosso caso, e esse do hiperlink. Você vê que existem outros, por exemplo, que mostra quando uma atividade atrasa, quando não há compatibilidade do calendário de recursos com o calendário de atividade. Enfim, ao longo do curso você vai ver uma série de ícones que aparecem aqui para nos alertar de alguma coisa. A maioria deles servindo até mesmo de atalho. Por exemplo, se eu clicar aqui no Notes, ele já apresenta o Note para mim. Se eu clicar no ícone do link, ele vai tentar abrir o arquivo que você linkou, certo? O campo seguinte aqui é o WBS, código DAP, que você personalizou aqui em Project, WBS, definir código. Você inseriu um prefixo e colocou aqui números separados por ponto. Quando você não coloca nada embaixo, o padrão é justamente números separados por ponto. Você só precisou colocar isso aqui porque, por algum motivo, quando você coloca um prefixo,
ele manda você inserir qualquer coisa. Então você colocou o número aqui separado por ponto. Você pode também pôr um espaço aqui, ó. Fica legal também. Caso esse campo ele comece a ficar errado, às vezes a numeração ela não fica legal, você vem aqui em Project, WBS e pede para renumerar. Deixa eu ver se tem alguma coisa fora do padrão. Não. Que pena. Mas clicando em OK, ele pergunta se você tem certeza, você diz que sim, e ele vai renumerar todos esses elementos. Okay? Acontece muito quando você pega uma atividade, um elemento qualquer, e arrasta para outra posição. Aqui, por exemplo, ficou 4.2.8 e aqui 1 e aqui 2. Então, eu posso vir em Project, WBS, renumerar. Fica atento a essa área aqui. Ok. E fica a numeração certa. Mas eu estraguei aqui a sua app. Pronto, voltou lá para cima. Ótimo. Continuando, aqui nós já vimos. Aqui em responsável, você tem que dizer quem são os responsáveis por cada um desses elementos, seja ele o projeto, os produtos ou os pacotes de trabalho. Lembrando que você só não insere aqui nos marcos, como você fez corretamente. Essa validação, ela tem que ter um responsável, que vai ser você, tá bom? Muito bem. Dicionário DEP é o campo Notes, sendo que esse campo aqui nós não utilizamos muito, já que fica difícil ler todo o seu conteúdo numa linha só. O que nós fazemos? Duplo clique, campo Notes. Aqui apresenta uma tela bem mais amigável, digamos assim, para se ler um texto. Você pode, se você fizer a edição no Word e colar aqui, a formatação das fontes e tudo mais vem, certo? Ele aceita isso, inclusive com imagens, gráficos do Excel e uma série de outros objetos que você pode conferir clicando nesse ícone que eu cliquei, que é justamente inserir objeto. Tá certo? Além de acessar dando um duplo clique, existe a folhinha amarela, tipo esse post-it, que vai diretamente para o Notes. Aquela mensagem de erro que eu mostrei no File Properties, no Comment, ela é o seguinte: caso você tenha aqui um Notes com múltiplas linhas, dessa forma que eu estou fazendo, caso você edite por essa janela, não tem problema. Mas se você editar por essa célula, inserindo alguma coisa, vai aparecer uma mensagem de erro, que se você clicar em sim, nessa mensagem que diz que existem múltiplas linhas, se você clicar em sim, você perde tudo, menos a primeira linha. Fica assim. Veja que perdeu alguma coisa aqui. Não tem mais aquelas besteiras que eu escrevi aqui embaixo. Certo? Eu vou desfazer. Cadê? Não tinha besteira nenhuma, não? Onde é que eu escrevi? Bom, em algum lugar aqui tinha... Aqui, pronto. Uma coisinha que eu tinha escrito. Certo? Editando por aqui, você perde tudo menos da primeira linha. Sendo que a mensagem de erro que aparece aqui no File Properties, no Comments, ela é enganosa. Se aqui você apertar em sim, você não vai perder essa informação. Ó, File, Properties, Comments, está tudo aqui ainda, certo? Mais pra frente do curso você vai descobrir que aquele Comments, ele é o campo Notes de uma linha especial, que é a linha 0. Vendo aqui especificamente os Notes, você inseriu premissas, restrições, uma descrição. Muito bem. Deixa eu ver dos outros. Está bem documentado. Você poderia ainda ter posto estimativa de recursos, né? Tem uma série de elementos que você pode incluir aqui e que nunca é demais. Mas mesmo assim ficou muito legal. Parabéns. Então, você, por favor, anote aí o número 29. E vamos seguir aqui em Hyperlink. Você selecionou a linha onde queria inserir o link, clicou, quer dizer, apertou Ctrl K, veio nesse ícone ou em inserir hiperlink e escolheu um arquivo qualquer. Tá legal, tá aqui esses dois
links, que eu não vou conseguir acessar porque o arquivo ficou contigo e realmente não era para enviar para cá não. Tá bom assim. Bom, aqui nos seus campos personalizáveis que você renomeou. Como é que você renomeou? Você poderia ter dado um clique com o botão direito em cima dele, em Customize Fields, e você vai ver aqui nível org 1, 2, 3, que é o texto 28, 29 e 30, você apertou renomear e renomeou. Ou Format, não, Tools, Customize Fields, vai para o mesmo lugar. Quando você tem numa tabela elementos desses personalizáveis que estão sendo utilizados, ao você vir no Customize Fields, já de cara você vê esses elementos que estão sendo utilizados nesse momento. Caso você queira, no caso, ver todos os campos texto, ou todos de número, ou todos de qualquer outra coisa, é só vir aqui e selecionar que você vai ter a lista de todos eles, certo? Essa parte de baixo nós vamos ver ao longo do curso. Mas aqui em nível org, nós temos uma subdivisão única, o que é estranho. É interessante quando nós temos mais de uma divisão aqui no nível org, né? Para saber, no caso, para ter justamente uma divisão. Por quê? Separando o nível org, por exemplo, aqui no nível org 3 nós teríamos um setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. Então nós estaríamos dividindo os pacotes de trabalho, os produtos e o projeto entre esses 4 setores. Mais para frente, nós teríamos como saber, por exemplo, o quanto de dinheiro cada um desses setores tem, quanto de recurso cada um desses setores tem, simplesmente fazendo isso aqui. Tá vendo? Aqui no seu caso, está todo mundo dentro de QA. Mas, caso nós tivéssemos vários, o que eu vou simular aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidamente. Não, aqui não. Aqui eu copio. E deleto. Só para te mostrar. Talvez você tenha visto já. Que ficaria assim. Ficando assim, nós temos uma divisão dos elementos da EAP, no caso aqui somente dos pacotes de trabalho, dentro de 1, 2, 3 e 4. Se eu inserir, isso mais para frente no curso você vai ver, não é assim que faz não, hein? Vou inserir a coluna, por exemplo, custo, cost, só para te mostrar. Aqui ficaria totalizado todo o dinheiro envolvido nesses pacotes do elemento 1. Aqui é totalizado tudo do elemento 2. E isso para qualquer campo que eu insira aqui. Então, por isso que nós fazemos essa subdivisão. É interessante ver em vários níveis. Tá? Nem que você precise inventar, já que o nosso projeto é fictício, setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. Ou uma quantidade maior, se você preferir. Eu vou pedir que você anote, então, o número 42. Tá? 42. Lembrando que você tem que anotar todos os números que eu fale ou mostre aqui. E a nossa correção fica por aqui. Vou pedir que, caso você tenha alguma dúvida, você entre em contato. Não esqueça de enviar a sequência numérica. E até a próxima. Tchau.